Saudações, pessoal, bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio-dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje tentarei fazer um vídeo mais curto, mas nem por isso deixando de explorar informações muito importantes. Por quê? Porque entrando no assunto do vídeo, nesse caso, novamente muito feliz de poder falar novas informações deste Daimon de hoje, que não está no Grimmarium Verne original, quando Lilith, no máximo, é mencionada na Bíblia, em Isaías. Aí você vai falar, mas o que tem a ver a Bíblia com isso? Não é só na Bíblia não. Então, apesar do problema que poucas informações são disponíveis sobre a magia com Lilith, fiz uma coleta de informações práticas, principalmente da Lucifera, nos vídeos dela na Suécia, assim como o pessoal do Black Witch Coven, extremamente rico em detalhes e informações mais técnicas, e também o Quening e o V.K. Errano, pelas suas experiências de todos estes, sempre a nos oferecer informações, a acrescentarmos não apenas nas pesquisas, mas também nas nossas próprias práticas, alguns itens muito importantes. Esse vídeo em particular, até então não encontrei a referência deste elevado Daimon com qualquer falange de Exus, portanto o assunto Quimbanda será excluído deste vídeo. Mas, então, este vídeo é curto e objetivo, mas muito útil, principalmente para quem já leva a sério a magia. Não a demonologia como religião, mas como uma ritualística, como um recurso, apesar de que é muito fácil você adaptar atividades, principalmente noturnas, justamente sobre a tutela de Lilith, em seu vasto conhecimento para você mesmo ou mesma, fazer sua magia desde a magia sexual e muitos outros modelos ou opções em seu vasto conhecimento para você mesmo ou mesma fazer sua magia, no caso, no teu próprio religare com o teu divino. Novamente, minha intenção aqui não é competir com alguém que fale algo diferente do que eu falo, ou tem algo a me acrescentar, mas apenas abordar informações aprofundadas sobre esta em particular para você e ter informações mínimas a poder operar com a mesma. Só para lembrar, Lilith é a princesa dos íncubos e súcubos no nível superior da hierarquia infernal. Ao lado de seres distintos como Satanás e Belzebu, a conexão de Lilith com todas as formas de liberação sexual feminina surge do próprio papel religioso que Lilith representa. Então, quais são os outros nomes de Lilith? Lilith com L-I-L-I-T ou Lilitu, né? Coloco apenas um U, nesse último nome que eu falei. A Lilith com dois L's, T-H. Tem a Lamashtu, tem Abizou, Briane, Obizut, Ayalu, Abitu, Abizu, Hakash, Avers, Rikpodo, Matrota, Lamashtu, como já tinha dito, e Babilon. Os epítetos de Lilith são Lua Negra, a mãe da prostituição, a Bela da Montanha, sedutora de homens, a mãe das crianças, mãe de Sitra Ahra, isso significa clifote, inferno. A grande coruja, grande dama de todos os demônios, rainha dos mortos, espírito selvagem da magia, terror da noite, a bela, demônios dos lacaios, desperdícios, chefe das súcubes, estranguladora de crianças, a malvada, bebedora de sangue, rainha sem fogo, fim de toda a carne, fim dos dias, a deusa da lua negra, do círculo de astúcia, sem forma, mulher escarlate, coruja, serpente tortuosa, deusa da feitiçaria, aracnídea, Lilith, Akalbisha, Lilith, o seu aspecto depredacionista, no caso. Lilith também significa bruxa da noite, criatura da noite. Lail, né, L-A-Y-I-L, significa noite. L-A-Y-I-L-I-L representa seu aspecto mais destrutivo. Gilou é G-Y-L-L-O-U, ou gelo, com dois L's, é o precursor de vampira. Nesesh, ou Nashash, Nesesh é N-E-C-E-S-H, ou Nashash, que é N-A-C-H-A-S-H, que é serpente do Jardim do Éden. Outra é Kiskil Lila, que é K-I-S-K-I-L, depois Ifen, L-I-L-L-A, que é camareira da escuridão. Outro nome, Abnukta, é A-B-N-U-K-T-A, que é ela da noite, que compartilha esse nome também com Hecate. Também tem a Ama Lilith, que é a mãe Lilith, seria a tradução exata. Tem também Taninsan, que é serpente venenosa. Isso se relaciona com seu aspecto como um dragão primordial, comparável a Leviatã, Satã, Apep, Tiamat, etc. Meyalelet, que é M-E-Y-A-L-L-E,
Leth, que significa uivando. Os grimórios em que ela apareceu, que ela é mencionada no espelho de Lilith, para a realização de atividades divinatórias, e ao mesmo tempo o espelho de Lilith em Lilith, como afirma o Munich Handbook of Necromancy, que nesse caso é usado para adivinhação, em particular adivinhação para detectar crimes, mas também com uma orientação mais geral. Na parte histórica, esse caso em particular tem registros arqueológicos que atestam ser a imagem de Lilith sob o nome Lilitu, de origem primeiramente representando categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria por volta de 3000 a.C., desenvolvida inicialmente no Talmud babilônico. Assim, muitos estudiosos atribuem a passagem do nome fonético Lilith por volta de 700 a.C., geralmente considerada a patente de uma classe de demônios femininos Lilitu, em textos mesopotâmicos. No entanto, Lowell K. Handy, de 1997, no escrito dele, observa: muito pouca informação foi encontrada relacionada à visão acadiana e babilônica desses demônios. Duas fontes de informação usadas anteriormente para definir Lilith são ambas suspeitas. As duas fontes problemáticas são o apêndice de Gilgamesh e o amuleto de Arslan Tash. Como a religiosidade original na Suméria e Babilônia em menor grau era uma adoração por temor, não por amor, assim como os outros deuses e demônios da Suméria e da Babilônia, ela ao mesmo tempo que era cultuada era identificada com demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos a assimilam como várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Na interpretação dela na mitologia grega, por exemplo, alguns autores associam Lilith com a deusa grega Hécate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do inferno montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero. Hécate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem, mas a semelhança se limita a isso. No Testamento de Salomão, capítulo 57, cerca de 200 depois de Cristo, fala de um demônio Obizut, Lilith, que parece ser ama o Senhor Deus de Israel e ordenou a outro demônio que aparecesse. E ele veio antes de mim, um espírito feminino que tinha cabeça, mas não tinha membros, e estava desgrenhada. Sentei-me e disse ao demônio: quem é você? E ela disse: eu sou chamada Obizut, nos homens e à noite eu não durmo, mas eu viajo o mundo e visito mulheres no parto. Se eu tiver sorte, posso estrangular uma criança, mas caso contrário, eu me retiro para outro lugar, porque não posso ficar no fracasso uma noite. Pois sou um espírito feroz, com uma miríade de nomes e muitas formas. E agora vou vagar a seguir meu caminho. Mas, como é agora, se você acreditou no anel do selo com o meu poder de Deus, você não fez nada. Eu não estou pronto para ir. Você não é capaz de me controlar, pois não tenho outra obra que destruir crianças e ferir seus ouvidos e olhos, unir suas bocas e arrumar suas mentes e causar problemas aos seus corpos. Quando eu, Salomão, ouvi isso, fiquei surpreso com sua aparência, mas vi todo o seu corpo na escuridão. Mas seus olhos eram bastante brilhantes e alegres, e seu cabelo estava jogado descontroladamente dentro, como um dragão, e todos os seus membros eram invisíveis. E sua voz era muito clara quando veio a mim. E habitualmente eu disse: diga-me, por qual anjo você foi neutralizado, ó espírito maligno? E ela disse: pelo anjo de Deus chamado Afaroth, que também é conhecido como Rafael, que sou hoje e para sempre neutralizado. Seu nome, se é que alguém sabe, está escrito em um amuleto para uma mulher no parto, que posso ir mais longe. Do nome, o número é 640. E eu, Salomão, tenho ouvido isto e glorificado ao Senhor. Ordenei que seus homens fossem presos e que fossem pendurados diante do templo de Deus. Lilith, no hebraico, Lilith mudo, né?
O Lith é uma figura da mitologia judaica, diferente de todos os outros demônios perante o judaísmo e, por consequência, o cristianismo. Esta mulher é um símbolo de magia pura desde sua criação. Então, diferente de uma criação já pronta, com seus limites definidos como os daimons, anjos e outros seres, a potencialidade da evolução humana se caracteriza na Bíblia, ainda que o único lugar onde o nome de Lilith ocorre é em Isaías 34:14, seja no singular ou no plural, de acordo com as variações dos manuscritos mais antigos, embora em uma lista de animais, onde a versão em inglês é traduzida como guincho. Na Vulgata, a principal versão latina da Bíblia, é traduzida lâmia. Na língua alemã, a Bíblia de Lutero, Kobold. O orientalista alemão, Wilhelm Gersenius, de 1786 até 1842, o explica como nocturna, espectro noturno, fantasma. Então, entre estudantes da Bíblia, se convencionou chamá-la de spectre nocturna. Nas canções dos manuscritos do Mar Morto, dos sábios de Sião, o tempo ocorre pela primeira vez numa lista de monstros. Em inscrições mágicas judaicas em tigelas e amuletos do século VI d.C. Em diante, Lilith é identificada como fenômeno feminino e as primeiras representações visuais aparecem. Também declara no Munich Handbook of Necromancy, publicado no século XV, antes da formação das gráficas por Gutenberg, ainda registrado no código CLM 849, na Biblioteca da Baviera. Este é o único grimório que menciona seu nome para uso ritual. Então, como é que fica a magia na Bíblia? Ainda que no manual existencial hebreu se declare que Lilith disse ter sido criada ao mesmo tempo e da mesma maneira que Adão, com independência para evoluir o quanto sua vontade se determinasse, como qualquer ser humano, quando os dois se encontraram, imediatamente discutiram sobre quem deveria estar no comando. Óbvio que, nesta mitologia hebraica, ambos clamaram para si a liderança. Adão começou afirmando que ele seria o mestre dela, mas Lilith respondeu que ela tinha o mesmo direito de ser a chefe. Como exemplo prático de potencialidade humana que precisamos nos desenvolver a obliterarmos a simples existência e morte, diante da insistência de Adão, Lilith proferiu um certo feitiço chamado Sheman Forash, com o resultado do qual ela obteve asas, e então Lilith voou para fora do Éden e fora de vista. Mesmo depois do chorão, Adão clamara aos criadores a fuga de Lilith da sua respectiva prisão. A grande inteligência universal, segundo as afirmações bíblicas, enviou 3 anjos para encontrar Lilith e persuadi-la a retornar ao jardim. Mas, ao encontrá-la, eles relatam que ela declarou que não seria um paraíso para ela caso ela fosse uma serva do homem, no caso Adão. Como a segunda parceira, chamada Eva, foi formada desta vez pela costela de Adão, isso criou a embaraçosa questão de uma submissão feminina entre hebreus, onde sua independência e os direitos da mulher nunca mais fossem levantados entre hebreus. Ainda que o prezado conservadorismo moderno é uma das poucas filosofias que guarda pelo núcleo familiar, assim como o paganismo também, em sua estrutura filosófica de famílias, clãs e tribos, propagar a Bíblia como razão existencial feminina em escravidão aos homens, perante a regra do Gênesis, é um desmerecimento feminino que traz mais problemas do que soluções. A aparência. Vamos lá. Lilith invariavelmente aparece como uma bela mulher com cabelos negros e olhos também escuros, com pele extremamente pálida. Suas unhas afiadas, como garras e às vezes negras, frequentemente têm uma cobra esverdeada enroscada em torno do seu corpo nu, e outras vezes em torno de seus pés apenas. Às vezes, Lilith pode assumir a forma com enormes asas escuras, semelhantes às de um morcego, e as pernas e pés com garras semelhantes aos de uma coruja, mas parecendo mais selvagem. Seu cabelo, geralmente elegante, é selvagem e rebelde. Seus olhos negros como breus, sua expressão bestial. Os atributos dela são os seguintes. Dentro da mitologia judaica, Lilith é conhecida por sua força de inconformismo, rebeldia, insubordinação, empoderamento, força, sexualidade, dominação, vampirismo e principalmente poder sedutor magnético sexual.
No seu arquétipo, Lilith faz tanto a força de Kali no seu aspecto de Durga, assim como a terrível e insaciável deusa por sangue, Sekhmet. Os seus poderes compreendem dominação sexual, amarrações, hipnotismo psíquico, abortos, separações, todos os tipos de orgias e ainda o conhecimento da baixa frequência. O conhecimento da baixa feitiçaria e seu paralelo com a deusa Hecate na bruxaria grega. Trabalhos de vampirismo e licantropia, transformando-se em lobisomem, também estão na esfera de Lilith. Assim como o sadismo e masoquismo compreendem aspectos profundos de trabalho da psique da pessoa feiticeira que podem ser desenvolvidos quando se relacionam com a magia de Lilith. Ainda nessa esfera, o uso de espíritos vampíricos que se alimentam de energia sexual, chamados na Idade Média de íncubos e súcubos, podem ser trabalhos criados, desenvolvidos e enviados com o objetivo de drenar, vampirizar aqueles que a pessoa feiticeira deseja através do conhecido como sonhos molhados ou relações sexuais que se tem até o orgasmo quando dormindo. Lilith é de suma importância quando se trata de feitiçaria, em especial amorosa, tendo em vista que ela pode ser chamada de Senhora da Bruxaria e ainda deusa, demônio dos poderes noturnos. Cultuá-la adequadamente torna a pessoa feiticeira sumamente mais poderosa em sua força mágica. O trabalho de autodescoberta do uso do corpo e a superação das travas ou barreiras psicológicas também estão nos aspectos onde essa força tende a se manifestar. Em outras palavras, a autoexploração do próprio corpo e dos enfrentamentos das barreiras sexuais, frutos de castração psicológica ou social, onde muitas vezes são derrubadas quando em conexão com a força de Lilith. Lilith pode então ser evocada e utilizada para um trabalho individual ou apenas em grupo para desbloqueio e utilização de energia sexual para algum fim. Lilith governa sobre Clifa Gemaliel, os obscenos. Apesar dela ter poder especial no primeiro dia do mês e na noite de domingo, os dias com maior conexão para se trabalhar com Lilith seriam as segundas-feiras, as terças-feiras e as sextas-feiras, respectivamente os dias da Lua, de Marte e de Vênus. Os seus horários noturnos citam meia-noite, às 22 horas, às 3 horas da madrugada e as horas de vibrações planetárias, ou seja, saber qual planeta vibra no momento facilitará a força do trabalho, influi sobre infertilidade, abortos, sedução dos castos, matança dos piedosos, ira, destruição, poder feminino, natimortos, luxúria, vidência, dominação sexual, atração magnética, poderes psíquicos relacionados a subjugamentos, criação de entidades com o propósito de atacar e vampirizar pessoas, íncubos e os súcubos, amarrações amorosas, vinganças, separações, abortos e tudo que se relaciona com reviravoltas, evoluções, enfrentamentos e guerras contra forças dominadoras, sejam elas pessoais ou sociais. Ela nos ensina sobre a liberdade e da sexualidade, mas também abre o canal de comunicação com suas filhas e filhos, criaturas vampíricas que habitam o lado negro da alma. Ela aparece em nossos sonhos como professora de magia astral, mas também está em mudança de transformar a pulsação da vida e da reprodução biológica em um desejo metafísico de alcançar a divindade interior e se tornar em deuses. Lilith, a consorte negra de Satanás e um dos 9 demônios da monarquia infernal, seu poder é sombrio e formidável, especialmente nas eras de prevenção de parto, sedução e matança de piedosos e os reinos da vidência. Ela também é considerada a mãe dos íncubi e súcubos. Lilith tem poder especial sobre todas as criaturas nascidas fora do casamento, por quem ela cuida, vestidas com as melhores roupas. Quando uma criança ria durante o sono, acreditava-se que Lilith estava com ela e o bebê deve ser golpeado no nariz 3 vezes. As palavras sendo repetidas 3 vezes. Fora Lilith, amaldiçoada, você não tem lugar aqui. Lilith também domina os sonhos, desejos e pesadelos. Através de sonhos sombrios, carregados de simbolismo sombrio também, que muitas vezes se transformam em pesadelos noturnos, a pessoa praticante que faz o ritual consegue enxergar em si ou em seu próprio inconsciente, investigando e penetrando profundamente em suas próprias psique
e no lado negro do inconsciente coletivo. Ao trabalhar com Lilith, as correspondências podem ser usadas em magia e feitiços que podem ser colocados em um altar para ajudar a se conectar com a energia de Lilith. Cristal: ônix, jaspe vermelho, obsidiana, cornalina vermelha, labradorita, pedra da lua negra, turmalina negra, jet, granada, quartzo claro. Todos os cristais escuros, preto e vermelho, funcionarão também para conexão com Lilith. O quartzo transparente pode ser eficaz se nenhum outro cristal estiver disponível. As ervas e plantas são beladona, cuidado, que é muito venenoso. Também a erva moura, que também é muito venenosa. Também a cicuta, que é venenosíssima. Artemisia, sândalo, patchouli e rosa. O elemento é o ar, que é melhor utilizado como incenso, como símbolo. As cores são vermelho e preto. O melhor dia é quarta-feira ou sexta-feira, desde pouco antes do pôr do sol, na sexta-feira até as primeiras 3 horas do céu da noite de sábado, e é o Shabat no judaísmo. Dependendo de sua crença histórico-cultural ou como moderniza, a história da criação judaica pode ser pessoalmente decidido honrar Lilith, ou não, né? Lilith durante o Shabat. Isso pode parecer herético, quando pode escolher-se Lilith, pode também ser homenageada antes ou depois do fim do Shabat, dependendo da sua crença. Esta é uma escolha pessoal e apenas levando em consideração a história cultural e a origem de Lilith. Melhor dia melhor hora, é a hora da bruxa, que pode significar meia-noite ou horário entre 3 e 4 horas da madrugada, dependendo da sua definição. A melhor fase lunar é a lua negra ou a lua nova. Os dias sagrados são Betânia, que é o dia de maio, por causa do tema sexual do feriado. 24 de outubro, algumas fontes declaram que esse dia é como o dia em que Lilith deixou o Jardim do Éden, e também como feriado sumério para marcar o dia da colheita. 29 de outubro, ano bissexto, a cada 4 anos, dito ser um dia em que as mulheres podem ser soltas, livres, para quebrar as normas tradicionais, por exemplo, costumes antiquados, e convidar os homens para sair. Pode não ser tão aplicável nos tempos modernos, mas pode ser, em muitos sentidos, um dia libertador para a franqueza e a quebra das limitações sociais impostas às mulheres. Os animais indicados são gatos, cobras, corujas, cabras, gatos, como já disse. Quais são as comidas e bebidas preferidas? São maçãs, romãs, suco de romã, vinho tinto e chocolate. As correspondências acima são apenas algumas para se conectar e trabalhar com Lilith, magia e feitiços. Altar de Lilith. A cultuar Lilith, alguns elementos como sua adoração de modo sério e dirigido de forma única a ela e seu altar são de suma importância. Nesse ponto, sugere-se que no altar onde se cultua Lilith não seja colocada qualquer outra divindade ou entidade menor. Sugerido que tenha um altar único e solitário a ela, no qual ela disporá 3 velas, incenso de almíscar, Pode-se ainda usar flores como dama da noite, trompeta de anjo, que é datura, e rosas vermelhas. As cores utilizadas tanto para o altar quanto para as velas devem ser pretos, o vermelho, escarlate e o roxo. Outros implementos sugeridos são crânio, que é a estatueta de Lilith, né, que é o símbolo dela, um dos mitos, cultos, poderes, feitiços e pactos, e a daga também, ou uma coruja empalidecida também é uma outra opção. As oferendas para Lilith são, no caso, em seus mitos, cultos, poderes, feitiços, e o pacto de Lilith é forçado com relação aos aspectos sexuais. Assim, ela se alimenta de algum tipo de oferenda, ou seja, atos masturbatórios solitários ou com mais pessoas. Sexo convencional, ou mesmo grupal, podem ser dirigidos para a alimentação e a manutenção das forças cultuadas. Lilith recebe tanto fluidos sexuais femininos quanto masculinos, separados ou juntos, sempre de bom grado. Os mesmos podem ser ofertados com auxílio de sangue da própria pessoa, feiticeira, ou de algum animal, como pomba ou gelo negro,
e ainda do sangue menstrual, cujo qual por si só tem enorme valor e potencial mágico para a realização de qualquer objetivo que se queira. Como oferenda, pode-se oferecer velas pretas ou vermelhas, perfumes doces e sensuais como almíscar, jasmim, sangue de dragão, pimenta malagueta moída, rosa vermelha, essência de lang-lang, atos sexuais com um parceiro ou solitariamente, orações e assim como já citado, os fluidos da pessoa feiticeira do feiticeiro ou da feiticeira. Pode-se também criar uma rotina de trabalho para com Lilith, ou com a verdadeira liturgia, com horários definidos e números de adorações frequentes ao seu altar. A título de exemplo, pode-se definir que às 6 horas da manhã se direcionará a ela orações com agradecimentos e pedidos. Ao meio-dia, ofertas de alimentos como frutas, maçã, pera, figo. Depois, pimentas, relatos de pedaços de gengibre e outras coisas mais dessa natureza às 18 horas, acendendo uma vela normal, 3 velas normais ou uma vela de 7 dias vermelha, diante da imagem de Lilith, à meia-noite, em um ato masturbatório, invocando para a realização de seus pedidos. Este ato poderá ser com alguma pessoa parceira. Os fluidos sexuais deverão ser depositados no altar, dentro do cálice ou sobre o selo de Lilith. Ainda é possível untar uma nova vela com o produto e acender como dedicação. Existe ainda uma outra possibilidade de masturbar-se enquanto visualiza a deusa ou o seu selo e ele faz o pedido desejado, indo até por Lilith. Mitos, cultos, poderes, feitiços e pactos diversas vezes ao pico do êxtase, o orgasmo, e não finalizado. Logo em seguida, ao deitar-se, acender um incenso de almíscar, convidar a deusa para terminar o ato e dormir. Ao ter o orgasmo ou a realização do seu plano astral, o mesmo desencadeará no físico. Diante desses trabalhos, pode-se untar também os talismãs previamente desenhados ou preparados para a realização de algum desenho, ou seja, atração sexual, aumento de magnetismo, atração da pessoa feiticeira ou parceira, e vampirismo e dominação. Papel mágico. O reino ou concha casca de Lilith é o primeiro sinal que se deve abrir ao entrar na prática mágica da mão esquerda. É manifestação adversa do Sephirah Malkuth, na árvore da vida. Malkuth está associado à terra, o centro do círculo dos 9. A tradução de Malkuth é reino. Lilith se traduz como uma mulher malvada. É aqui que tudo começa. É considerada a porta de entrada para os clifotes da árvore adversa e a porta de entrada para o Sitra Ahra, ou o outro lado. Isso significa o lado mal da árvore da vida cabalística. Aqui você provavelmente encontrará Namah, Nemot, a arquidemônia governante do reino de sua irmã Lilith. Nemah ou Lilith trarão ou te guiarão através do reino e te ajudarão a entender o trabalho que você fará. O reino de Lilith geralmente se parece com uma grande caverna escura com paredes rochosas e irregulares. Pode parecer uma grande caverna ou mais como um túnel às vezes. A caverna está viva e constantemente se transformando em diferentes manifestações de si mesma. E ela muda conforme a caverna, no caso, muda conforme você, como pessoa iniciada, também muda. Dentro dessa caverna você pode encontrar súcubos fêmeas de aparência muito erótica. A pele delas, é um branco pálido e coberto de suor e umidade, que como se acabassem de fazer sexo. Todas têm cabelos pretos escuros. Esses seres são chamados de filhos de Lilith e geralmente inofensivos, desde que você não os atravesse. Eles podem desejar fazer sexo com você em sonho ou em forma astral. Depende de você fazer isso ou não, mas é aconselhável apenas se você quiser e também se preparar da liberação. É uma troca de energia que exigirá parte de sua força vital ou Chi para ser realizada. No entanto, geralmente recebemos energia e, em troca, frequentemente obtemos poderes. Dentro do Clifra de Lilith, o rei demônio Azazel às vezes está presente sentado em seu trono negro, ou
ele está lá como um guia para a pessoa iniciada da sua escolha, ou pode também apenas estar presente enquanto você explora o reino. Os principais benefícios de explorar o reino de Lilith são a experiência de obter clareza sobre o que você deseja em sua vida e a liberação de dúvidas também. Iniciados percebem que não têm razão a seguirem o exemplo dos outros, percebem que precisam se desenvolver e se tornarem desafiadores em sua abordagem de vida. Aqui no reino de Lilith, a pessoa encontra e percebe, ou em alguns casos confronta até, se temem seus verdadeiros desejos e luxúrias. As coisas que se mantêm reprimidas vêm à tona justamente aqui. Seus segredos sombrios e ocultos são revelados e devem ser compreendidos antes de se mover ao próximo reino. Então tem a questão da magia sexual. Dentro dos mistérios e poderes femininos de Lilith, destaca alguns aspectos das forças naturais que estão intimamente ligadas aos poderes magnéticos, atrativos, sedutores e sexuais, claro. Relacionamos elementos passivos como terra e água numa natureza feminina, por suas características de absorção, percepção e passividade, assim como aos mistérios lunares, quando a lua exerce influência sobre marés, água, e também é receptiva quanto a receber a luz do sol. A magia sexual abrange um aspecto muito amplo dentro do ocultismo ocidental, mas consideramos a base em que a introdução ao uso da magia sexual deve ser compreendida como o uso do êxtase ou do orgasmo para atingir um objetivo através de uma força mágica sexual, direcionada por meio de uma forte concentração mental. Dito isso como uma base, é implícita a necessidade de um mínimo de treinamento de visualização e concentração sobre o objetivo, vontade, sigilo, selo ou qualquer objeto de foco da vontade dirigida. Os passos para se trabalhar com a magia sexual básica são: primeiro, relaxar, com todas as outras atividades físicas, caminhadas, exercícios respiratórios, hatha yoga ou outras atividades para eliminar as tensões físicas e mentais. Isso é básico. 2. Concentração. Em exercícios simples com o uso dos 5 sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição, ou seja, feitiços e pactos simples, como o quadrado amarelo ou o triângulo vermelho, fixá-los no olho da mente por ao menos 1 minuto e assim aumentando o tempo dia a dia, objetivando chegar ao máximo de tempo possível com o objeto em foco sem dispersão mental. Ainda que pareça fácil, a princípio a prática mostrará o quão complexo e difícil é manter a mente fixa por apenas 10 segundos. Todos os sentidos deverão ser treinados de acordo com a sua natureza. Ou seja, você poderá desenvolver práticas dentro das suas várias possibilidades de, inclusive, misturar sentidos, como por exemplo ver um objeto pelo olho da mente e ouvir o som que dele emite, como um sino, por exemplo. O símbolo é um sigilo, ou selo, ou divindade, força, ou estatueta, ou imagem do objetivo do trabalho. Escolha também dentro do objeto que você precisa, ou seja, até crie um sigilo para aumentar o poder sexual e poderes de atração, proteção, etc. As técnicas de criação do sigilo poderão ser estudadas dentro das técnicas de sigilização da magia do caos, por exemplo, de Alcin Osmansper, por exemplo, ou que se desenvolve desde então. Selos de espíritos goéticos, planetários, elementais, angelicais também podem ser alvo da concentração durante o trabalho, obviamente, desde que a entidade ou força relacionada esteja em sintonia com o objetivo. Por exemplo, ao se querer um trabalho para uma questão judiciária, deve-se focar no selo de um daimon, um espírito, anjo ou qualquer entidade relacionada com esse aspecto. Uma terceira opção moderna é o uso de estatuetas animadas de Lilith, com articulação de braços e pernas, como bonecos de criança, porém dificilmente encontrados nessas opções e num preço muito elevado. Energizadas ou carregadas com a indicação do trabalho sexual em si, ou seja, a estatueta ou objeto pode servir de receptáculo, uma força espiritual, e frente a ela ou no corpo dela recebido o produto do trabalho sexual, os fluidos em si. As estatuetas ainda podem ser utilizadas para a criação de determinados tipos de espíritos, com objetivos que fiquem a teu cargo. Exemplo, durante o rito sexual se direciona a força do orgasmo, a vitalização do espírito que habita, entre aspas, as estatuetas, após, na mesma, já ter feito a conjuração da força para que ali habite.
Nesse caso de Lilith em particular, podemos nos utilizar da estatueta em conjunto com seu selo e, através de ritos sexuais, termos um foco para direcionarmos a nossa energia ao orgasmo, que para fortalecimento da nossa ligação e culto com essa força. Por último, a feitiçaria sexual. Após passar pelos 3 primeiros passos, então dá para você usar realizando trabalho sexual solitariamente, ou também com uma pessoa parceira. Também precisa passar pelos graus anteriores. É num local de sua escolha, onde ambos, ou solitariamente, você atinge o relaxamento de uma melhor forma e entra num estado introspectivo, durante uns 5 minutos. Nesse período dá para refletir sobre o seu objetivo com o trabalho. E então, em seguida, tragam ao olho da mente seu objetivo, a imagem final. Ao começar a se estimular sexualmente, tanto um quanto o outro, caso estejam em conjunto fazendo a prática, não será incomum, no princípio, a mente tender a criar fantasias, a aumentar o estímulo. No entanto, Lilith, o ideal é que se mantenha no olho da mente a imagem do objetivo mais viva possível, seja do selo ou sigilo ou da estatueta. O uso da respiração a diminuir o ímpeto de se querer rapidamente chegar ao orgasmo poderá ser utilizado, e a busca pelo orgasmo mais longo e forte possível pode ser almejado dessa forma. Por fim, no momento do êxtase e orgasmo, visualize o objetivo concretizado, ou ainda o selo, o sigilo ou a imagem, estatueta brilhante, de Lilith, grande, se desfazendo do ápice do rito. Outras inúmeras formas de trabalhos sexuais podem ser feitas, tais como o uso de pessoas parceiras em assunção de formas divinas para cada um dos integrantes, consagração de talismãs, criação de entidades particulares e vários outros tipos de trabalhos mágicos poderão ser desenvolvidos nessa linha. No entanto, a base, relaxamento, concentração, objetivo e direcionamento do orgasmo é a mesma para todas as formas. Quando relacionamos magia sexual e Lilith, temos um manancial de possibilidades, tendo em vista que a Lilith, ou para Lilith, é atribuído um poder de sedução magnética enorme, assim como sua capacidade de gerar inúmeros demônios, íncubos e súcubos menores capazes de serem enviados para cumprirem objetivos. Como servidores, mas, no caso, íncubos ou súcubos voltados ao sexo. Então, Lilith tem uma relação direta com as práticas sexuais mágicas em suas vertentes mais obscuras, podendo ser trabalhada com aspectos submersos, recalcados do inconsciente, seja pessoal ou coletivo. Lilith, então, se torna a força explosiva de um vulcão em atividade, ou seja, Lilith é também o uso dessas poderosas forças sexuais ao desenvolvimento e conquistas de objetivos físicos e espirituais. Agora, falando necessariamente dos íncubos e súcubos, os relatos mais antigos provêm da mitologia grega, quando Zeus seduz Leda, transmutado em cisne. Existem também inúmeros mitos célticos que nos falam de fadas do amor. Não é fodas. Por exemplo, na Escócia existe uma lenda que conta que outrora existam criaturas aladas que visitavam frequentemente jovens e adolescentes em formas de súcubos, belas donzelas ou prostitutas. Essas criaturas eram chamadas de Leanine Sith. Antigas lendas inglesas falam-nos de uma criatura chamada Lâmia, acho que vocês conhecem, Aparece nos cemitérios como uma bela donzela e atraía jovens incautos para sua morte. Diz a lenda que se alguém visse uma bela donzela no cemitério, deveria chamar por ela, pois as lâmias não podem falar, porque têm língua bífida, como as cobras, então seria uma emboscada natural. Súcubos e íncubos, como demônios na visão cristã, tiveram suas lendas iniciadas na Idade Média. Íncubos, ou íncubo, do latim in, sobre, é considerado alguém em cima de outra pessoa. Já um súcubus vem de uma alteração do antigo latim succuba, significando prostituta. A palavra também é considerada uma derivação do prefixo sub, em latim, que significa embaixo, por baixo, e da forma verbal cubo, ou seja, eu me deito, ou seja, súcubos que deitam-se por baixo. Disse que os súcubos se transformavam em lindas mulheres, lê esse padrão na época de sua criação.
que durante a noite atacavam homens durante o sono e durante os sonhos mantinham relações sexuais com eles, roubando sua energia para si. Os íncubos fazem a mesma coisa, porém seus alvos eram as mulheres. Existem algumas variações na lenda que dizem que na realidade súcubos atacam homens e coletam seu esperma para que seja passado para um íncube e neste engravide uma mulher que terá um filho mais frágil, sujeito a doenças e ataques de outros demônios. Uma outra variação dessa lenda diz que ambos, súcubos e íncubos, são o mesmo demônio. Todos eram chamados no grupo de Lilin, os que seduziam os fracos mortais no silêncio da noite. Outras lendas relatam que, na verdade, os súcubos seduzem homens com sua beleza e que, quando chega o momento da penetração, elas liberam facas que saem da própria vagina e prendem o pênis do parceiro. Neste momento, elas se transformam para sua real forma e comem, no sentido gastronômico da palavra, o parceiro. Então, conforme a mitologia hebraica, pode ser por ser Lilith criada do barro como Adão, antes de Deus criar Eva na costela de Adão, e que por ser por esse motivo, justamente, ela se recusava a ser inferior e ser domada por ele durante as relações sexuais, como boa feminista que ela era. Por não conseguir fazer com que isso fosse mudado, ela foge do paraíso, encontrando um lago. Algumas lendas dizem que se trata do Mar Vermelho, onde se depara com vários demônios. Ao mesmo tempo, Deus envia anjos para buscá-la, que, quando chegam no local, veem Lilith mantendo relações sexuais com anjos descidos. Anjos que desceram junto ao Lúcifer para o contato com humanos. E ainda, quando os anjos lhe solicitam que voltasse para ser sub do Adão, ela falou que aquilo não seria paraíso para ela. Claro que a galera do Jeová alegam que ela desonrou o Adão, como se fosse uma obrigação das mulheres serem subservientes dos seus parceiros. Aí já tem uma dica do papel feminino entre hebreus, e tanto cristãos quanto islâmicos, por consequência. Tendo então os primeiros indícios de Lilith ser relacionada com uma força vampírica pelo fato dela ser capaz tanto de atacar um alvo específico, assim como conceder essa classe de seres para enviá-los com o objetivo de drenar ou vampirizar um alvo em questão. Como amante de Lúcifer, ela não perdeu tempo e fez alguns filhotes que receberam o título da categoria como súcubos e íncubos, atacando homens e mulheres durante o sono, com muito prazer. Existem muitas lendas que relatam acontecimentos ou encontros com esses demônios, como cada um influenciado pela sua cultura e contexto sociopolítico. Na era medieval, acreditava-se que esta terrível criatura sugava a força vital da vítima, o que naqueles tempos representava a alma. Portanto, pensava-se que súcubos e íncubos roubavam almas. Mas com o passar dos séculos, os hábitos desses seres mudaram muito drasticamente. Começaram a assediar e a consumar atos sexuais, sendo considerado um pecado contra Deus. Essas lendas medievais provavelmente devem vir do antigo mito grego da Impusas, que eram demônios e filhas da obscura deusa Hécate. Podiam transformar-se em cadelas, vacas ou belas donzelas e deitavam-se com os homens da noite, sugando sua força vital até a morte. Também podemos encontrar vítimas de íncubos na religião católica. Esta afirma que Cristo nasceu da Virgem Maria e do anjo que a visitou, o que é interpretado como a visita de um íncubus. Também no livro de Enoque existem relatos que afirmam que os anjos, chamados de vigilantes, copulam ou copularam com mulheres e deram a origem a gigantes. Muitos historiadores afirmam que os íncubos são anjos caídos, em que o seu único propósito é ter filhos mortais. Esses demônios não tinham corpo e para atacarem tinham de se animar um cadáver ou manipular um pedaço de carne humana e fazer dele o seu corpo. Também é referido nas outras lendas que esses demônios podiam assumir a aparência de pessoas que a vítima conhecia bem, como o marido ou um vizinho. O teólogo Sinistrari, autor do livro De Daimonialitate et Incubis et Succubis, afirmava existirem dois tipos de pessoas que eram regularmente visitadas por esses seres. Ou eram feiticeiras que conscientemente faziam pactos com demônios, ou eram pessoas pobres e simples que eram atacadas. Pode-se criar um ícubo ou súcubo do mesmo modo
que da criação de elementais artificiais, ou seja, com a base física, estatueta, mais concentração na forma que a entidade terá, como já dito, declaração para a entidade do seu objetivo e a forma de alimentação sexual, né, no caso, em Lilith, seguida da alimentação da entidade através da energia sexual, atos masturbatórios ou com parceiros, ou pessoas parceiras, no caso. Assim como necessário, essa entidade poderá ser enviada em direção a um alvo para drenar ou mesmo incutir pensamentos. Essa drenagem poderá, se feita de forma constante sobre alguém, ocasionar baixa da disposição física e energética, apatia, cansaço, indisposição e, no mesmo aspecto mais grave, anemia ou mesmo início de depressão. Ainda que possa parecer complexa a criação e envio dessas entidades, na prática, as mesmas são fáceis e rápidas de se trabalhar. No entanto, a pessoa feiticeira deve se atentar para que não saia do controle e a própria pessoa não se torne vítima de sua própria criação. Mas temos de concluir essas lendas como normais e como tendo causas plausíveis. Quando consideramos que a população dos séculos passados era terrivelmente oprimida, especialmente no aspecto da sexualidade, em geral eram bastante ignorantes e o único conhecimento que recebiam era o que o padre lhes dizia, e esse conhecimento eram superstições usadas para manter a população controlada pelo medo. Inevitavelmente teriam pesadelos que envolviam os seus impulsos sexuais oprimidos e diziam ser assediados por demônios. Toda essa ridícula superstição levou muitas mulheres para a fogueira durante a época da Inquisição, acusadas de terem sexo com demônios. Assim como crianças deformadas eram tomadas como filhos de íncubos e assassinadas junto com suas mães. Mas o mais curioso é que muita gente nos dias de hoje acredita ser visitada por íncubos e súcubos, e assim o mito persiste. Como demônios similares, podemos considerar Namah e Abrat Bat Mahalat, como exemplo. Os Ens de Lilith são Ave Domina Lilith, que significa Salve Lady Lilith, da fonte que é o VK errano. O outro En também é Adios o Lilith Regina Gamaliel. Luminosa é a rainha Lilith de Gamaliel, também a fonte do VK. Outro também, que é uma fórmula que pode ser de nome canalizada pelo VK, que consiste em 11 nomes, vários dos quais canalizados, soletrados, alguns dos nomes secretos, aprovados para divulgação pública, de forma que fossem pronunciados de maneira que um caipira em culto também faria. Outros foram divididos em suas sílabas, como sílabas que equivalem à palavra em inglês com uma palavra, por exemplo, sendo apresentadas como aquela palavra soletrada em letras maiúsculas. Essa fórmula é muito poderosa para iniciantes, então encantados de forma que qualquer pessoa que a recitar usará apenas o máximo do seu poder que puder. Caso a pessoa celebrante experimente oscilações de confiança, como exemplo paranoias ou dúvidas ou relativos, da severidade que poderia atrapalhar o trabalho realizado, essa fórmula se encanta de tal forma que a intenção se manifesta de forma pura, também fonte do VK errano, que é Ama Lilith, Tsafoni, Lilitu, Yalator, Torigal, Akator, Ninitor, Gaul, Aetor, Got, Yakohagal, Latorhagot, Lilith. Repetindo, Ama Lilith, Tsafoni, Lilitu, Yalator, Torigal, Akator, Ninitor, Gaul, Aetor, Got, Yakoragaul, Latorhagot, Lilith. Mais uma vez, última. Ama Lilith, Tsafoni, Lilitu, Yalator, Torigal, Akator, Ninitor, Gaul, Aetor, Got, Yakoragaul, Latoragot, Lilith. A outra que é Eu te adoro, deusa e dragão, Nagitor temível. Lançou o aspecto de dragão de Lilith. Adoro-te, deitas et draco, meticulosa Nagitor. Repetindo, adoro-te, deitas et draco, meticulosa Nagitor. Por fim, adoro-te, deitas et draco, meticulosa Nagitor. Aqui um outro Es luminosa, mãe Lilith Akatil, que chama o aspecto de dragão de Lilith também. A Josés ama Lilith Akatil. Repetindo, a Josés ama Lilith Akatil. Por fim, a Josés ama Lilith Akatil. Aqui outro que é Salve Lilith Nagitor.
que é um canto para também chamar o aspecto dragão de Lilith. Yo Lilithu Nagitor. Yo Lilithu Nagitor. Por fim, Yo Lilithu Nagitor. E tem um nome também que é revelado com o aspecto lobo de Lilith, que pode ser usado para magia e adoração, mas também em referência ao seu aspecto de lobo fora do trabalho mágico e adoração. O I, nesse caso, é pronunciado como I em iglu, e o san deve ser pronunciado na forma que rima com ido. Então fica Nissandor. 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 Tem também aqui os nomes canalizados no aspecto lobo de Lilith para uso apenas em adoração e magia. Os I são pronunciados como I em iglu. Naezondural, Palzindrae, Rosdaeal, Nintal. Repetindo, vai, só isso aqui. Deixa eu começar de novo. Naezondural, Palzindraea, Rosdaeantal, Zizdalin, Malsorgon. Repetindo. Naezondural, Palzindraea, Rosdaeantal, Zizdalin, Malsorgon. Última vez. Naezondural, Palzindraea, Rosdaeantal, Zizdalin, Malsorgon. Aqui tem outro também que é Zaedor, que é um canto canalizado para evocar o aspecto lobo de Lilith, que é Zaizor Konda Azaea Malsorgon Aztaral Azdae. Zaizor Konda Azaea Malsorgon Aztaral Azdae. Zaizor Konda Azaea Malsorgon Aztaral Azdae. E por fim, aqui um canto canalizado também para invocar outro canto para invocar o aspecto lobo de Lilith, que é Aznayan Orzaida Palzoral Azdaeal. Repetindo, Aznayan Orzaida Palzoral Azdaeal. Por fim, Aznayan Orzaida Palzoral Azdaeal. É isso. Bem, é isso, pessoal. Mais informações em breve disponibilizarei no Grimarium Verum, inclusive práticas com o Carpinicron, que estou acabando o terceiro livro, quer dizer, agora já o quarto. Tive que dividir porque senão ia ficar mais de 600 páginas por cada livro. Então as editoras nem publicam mais as e-books, as editoras iPods. Então vamos lá. Eu estou acabando o terceiro livro e acho que conseguirei inserir no total o material em 4 volumes. Enormes, mas 4 volumes. Ainda preciso também adiantar para dar uma posição final, caso seja necessário dividir esse conteúdo final. Insiro também com Leviatã, Leonardo, como já apresentados, por exemplo, para que possamos usar todo o conteúdo da época sem o cabresto do Império Católico Romano sobre o saber. Claro que aceito críticas aí embaixo e nos próximos vídeos a respectiva participação, mas solicitando isso através, é claro, por comunicação direta por e-mail. Lembre-se que, decidido antes, assim, no sopetão, somente as eleições americanas com votos pelo correio caindo do céu, literalmente, para eleger um presidente incapacitado sequer a fazer operações aritméticas. A questão aqui não é gostar tanto do Trump e de sua política, mas o que realmente americanos escolheram para presidente deles. Será que escolheram mesmo um velhinho gagá? Mas, enquanto isso, nos mistérios das urnas eletrônicas tiramos os segredos que o papel registraria como verídico ou falso, antes que sejamos queimados, como fizemos com os papéis do próprio humano na história do nosso planeta. É isso aí. Abração. Fui nessa que tá uma beça. Fui!